Vamos lá para mais uma resolução de questões dos períodos 3 e 4 da disciplina de Geometria Básica. Bom, outra parte muito importante na geometria é não só o triângulo retângulo, mas as relações métricas no triângulo retângulo, tá? Então, o que é que a gente tem aqui? Que nem no vídeo anterior, que eu falei para vocês que tinha três triângulos e um deles, né, um maior e outros dois. Então, ó, a gente tem aqui o triângulo ABC, a gente tem o triângulo ABH e a gente tem o triângulo AHC, tá? Então, a gente tem um triângulo maior, tá? E o que que a gente tem aqui? Essa aqui, esse H é a altura. E o que que a gente já sabe sobre a altura, né? Que ela que ela forma ângulos retos, né? Então a gente tem aqui um ângulo reto e aqui é outro ângulo reto. Então vamos fazer uma revisão lá de ângulos complementares e suplementares. Se eu tenho uma reta deitada, né? Eu tenho aqui um ângulo suplementar, ou seja, é meia volta, ele mede 180 graus, né? Então, aqui, essa parte aqui é 180 graus. Então, aqui mede 90 e também é certo eu falar que aqui também mede 90 graus. Esse daqui não, ele é dividido, tá? Ele total mede 90 graus, tá? Mas é o total desse ângulo aqui. Beleza. Quem é a hipotenusa? O que que a gente sabe sobre hipotenusa, catetos, né? Lá o Teorema de Pitágoras. O que que o Teorema de Pitágoras diz? Ele diz que a soma dos quadrados do cateto é igual à hipotenusa ao quadrado, né? Então, ó, a soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa ao quadrado, né? Nesse caso aqui, ele chamou C de cateto, né? Eu optei por chamar C de hipotenusa. Então, para ficar igualzinho, para ficar bem, tá? Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o maior lado de um triângulo, né? De um triângulo retângulo. Então, como que eu vou saber qual é o maior lado do triângulo retângulo? O maior lado do triângulo retângulo é aquele que está olhando para o ângulo reto. Quem é que está olhando para esse ângulo reto aqui do triângulo ABC? É esse aqui, ó. É esse segmento de reta A. Então, A, nesse caso, ela é a hipotenusa do triângulo ABC. Então, ó, a soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa ao quadrado. Então, vou colocar aqui conforme a nomenclatura que está aqui. Então, C ao quadrado, que é o cateto do triângulo ABC, mais B ao quadrado, que é o outro cateto, né? Eles somados, elevados ao quadrado, é igual a hipotenusa ao quadrado, tá? Por convenção, eu vou usar esse daqui, porque aqui ele optou em chamar a hipotenusa de A. Mas em alguns livros, tal, alguns casos, a hipotenusa pode ser o C também. Essa nomenclatura, de certa forma, é irrelevante. O que a gente tem que saber é identificar quem é a hipotenusa e quem são os catetos. Então, ó, mais uma revisãozinha. Os catetos são os outros dois lados que não é a hipotenusa. A hipotenusa é o mais fácil da gente encontrar. Ela é aquele lado, aquele segmento de reta que está olhando para o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Então, ó, tá vendo? Ó? Então, no triângulo ABC, a hipotenusa é A. No triângulo ABH, ó, esse triângulo aqui, ABH, os catetos são H, N e a hipotenusa é C. Por que que a hipotenusa aqui nesse triângulo ABH é o C? Porque, olha aqui, ó, o ângulo reto está olhando para esse lado aqui. Então, esse lado é o maior lado do triângulo ABH. Então, esse lado aqui é a hipotenusa, tá? Então, o que baseado, né, no Teorema de Pitágoras, eu posso dizer? Que C ao quadrado, ou então,
o quadrado, a soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa ao quadrado. Então, é certo eu falar aqui, ó, que H é um cateto, né? H ao quadrado mais N ao quadrado é igual a C ao quadrado, né? Essa é a hipotenusa. Show! O outro triângulo que a gente tem é o triângulo AHC, né? Quem é a hipotenusa desse triângulo AHC? É quem está olhando para o ângulo reto. Então, ó, esse é o ângulo reto, ó. Quem está olhando para o ângulo reto é esse Bzinho aqui. Então, aqui é a hipotenusa. Então, ó, a soma dos quadrados dos catetos, que agora é H ao quadrado mais M ao quadrado é igual a B ao quadrado. Então, olha só que interessante. Ao passo que no triângulo ABC, a gente tem o C e o B ocupando o lugar de catetos, né? Quando a gente vem para os outros triângulos que estão dentro desse triângulo maior, eles vão ocupar, né, às vezes da hipotenusa. Então, eu lançando mão só dos conhecimentos básicos de teorema de Pitágoras e de identificação de hipotenusa, o que é um ângulo reto, o que é um ângulo suplementar, o que é um ângulo complementar, eu consegui fazer essas relações métricas aqui, tá? Então, mesmo que tu não consiga lembrar as fórmulas, né, essas relações métricas, é interessante, né, a gente conseguir desvendar sozinhos, tá? Só munido das informações que a gente tinha anteriormente. Beleza, mas essas informações que eu dei para vocês, elas vêm consagradas de um jeito diferente quando a gente... É a mesma coisa que eu escrevi ali, só que ela vem consagrada de um jeito padrão, né? Quando a gente estuda as relações métricas de triângulos retângulos. Então, eu tenho aqui, ó, o mesmo triângulozinho e aí tem essas relações métricas, tá? Quem é A? A é quem? É N mais M. Claro, se A é o segmento do B até o C, então, e de B a H é N, e de H a C é M, então é claro que o segmento A vai ser N mais M, tá? Então, já deu aqui a primeira relação métrica. Aí ele lança a mão do teorema de Pitágoras, né? Ele diz que B ao quadrado, tá, é igual a A vezes M, tá? Que às vezes vem questões que vem dizendo só quem é A, tá? Ele diz que B vezes C é igual a A vezes a altura. Ele diz que C ao quadrado é igual a A vezes N. Diz que B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A ao quadrado, né? Que é o teorema de Pitágoras na sua forma mais pura. E ele diz que H ao quadrado é igual a M vezes N. Então, ele são várias formulazinhas, né? Mas a gente sabendo o teorema de Pitágoras, a gente não precisa memorizar todas essas fórmulas. Basta a gente ir pelo feeling, né? Pelos conhecimentos que a gente já está tendo, que a gente consegue resolver. Uma dica que eu dou é toda vez que for resolver questões envolvendo relações métricas de triângulo retângulo, vai e já fica com essa listinha aqui de que se você não se sente seguro, né, de montar as suas próprias conclusões, já pega essa listinha aqui que tem essas fórmulas, deixa ela bem pertinho de você e começa a responder as questões baseada nessas fórmulas. Sempre vem consultando, tô na dúvida, vem consultando até tu se sentir seguro para resolver as questões, tá? Então, geralmente as questões envolvendo triângulo, retângulo e suas relações métricas, elas vão ter a mesma carinha, elas vão ter esse desenho aqui e ela vai pedir geralmente para descobrir quem é A, ou quem é M, ou quem é H, tá? É geralmente isso assim, tá? Então, vamos lá resolver alguns exercícios sobre relações métricas nos triângulos retângulos. Vamos lá resolver alguns exercícios sobre relações métricas no triângulo retângulo.
Beleza, geralmente vai ter essa carinha aqui, tá? As questões envolvendo o triângulo retângulo. E aí tu vai ter que descobrir os seus respectivos valores. Então, ele te deu o valor aqui, né, de um cateto, que a gente vê que depois ele também é uma hipotenusa, né? Aqui também deu o valor de um cateto e aqui ele deu o valor de que também pode ser uma hipotenusa, né? Então, a gente tem quais triângulos aqui? A gente tem o triângulo A, deixa eu melhorar aqui a luz, melhorar, pronto. A gente tem aqui o triângulo ACB ou ABC, tanto faz, é porque eu tô indo pelo sentido horário, anti-horário, mas pode ser ABC também, né? A gente tem o outro triângulo que é o AC, eu vou chamar esse aqui de Hzão, ACH, e a gente tem o outro triângulo que é o AHB, AHB, né? Então, recapitulando, aqui o 16, quando a gente olha para ele dentro do triângulo ACB, ele é um cateto, mas quando a gente olha dentro do triângulo AHB, ele aqui já é uma hipotenusa, né? Porque ele está olhando para o ângulo reto, né? Então, a mesma coisa aqui com 9. Quando a gente olha para ele no triângulo ACB, a gente vê que ele é apenas um cateto, né? Quando a gente olha para o triângulo ACH, né, eu chamei de ACH, a gente vê que ele agora se transforma em uma hipotenusa porque ele está olhando para um ângulo reto, né? Então, vamos lá. Ele quer que tu diga quem é os valores numéricos de x, y e z. Vamos começar pelo mais fácil, né, que é o x. Por que que x é o mais fácil? Porque se a gente analisar o triângulo ACB, o que que a gente vê? A gente vê que a hipotenusa dele, né, aqui é um ângulo reto, tá? Que a hipotenusa dele é x, ó, porque ela tá olhando aqui pro ângulo reto, né? Então, a hipotenusa é x, né? E os respectivos catetos são 9 e 6. Então, o que que o teorema de Pitágoras diz? Que a soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa ao quadrado. Então, ó, o que que eu tenho aqui? Eu tenho que x ao quadrado é igual a 9 ao quadrado, mais 16 ao quadrado. X ao quadrado, quanto que é 9 ao quadrado? É 81. E 16 ao quadrado é 256. Então, x ao quadrado é igual a 81 mais 256, que é igual a 337. Mas eu não quero o valor de x ao quadrado. Eu quero o valor de x. Então, qual é o contrário da potência elevada ao quadrado? É a raiz quadrada. Então, ó, x é igual a raiz quadrada de 337. A raiz quadrada de 37, ela é aproximadamente 18,38, tá? Então, a gente descobriu aqui que o valor de x é 18,38. Então, no triângulo ACB, a gente vai ter uma hipotenusa, olha aqui provando, a hipotenusa é o maior lado, deu 18,38. E os seus respectivos catetos são 9 e 16. Show! Agora, o que que eu quero descobrir? Eu quero descobrir quem é y, né? Esse yzinho aqui. Então, o y no triângulo AHB, ele é o quê? Ele é um cateto, né? Deixa eu ver, ele é um cateto. Isso, né? E aí, a gente tem aqui, ele é um cateto. E a gente vai ter a altura e vai ter a hipotenusa. Beleza, vamos lá. Então, o y, para eu achar y, eu posso ir também lá naquelas continhas lá das relações métricas, né?
do triângulo retângulo e ver que é A vezes M, tá? Então, quem é M? Para eu descobrir Y, aqui é M, tá? Eu vou lançar a mão não do teorema de Pitágoras aqui para resolver. Eu vou lançar a mão daquelas relações métricas do triângulo retângulo que eu falei para vocês, tá? Essa listinha aqui de equações. Então, B ao quadrado é igual a A vezes M. Eu chamei aqui de M, X é A, né? Então, Y é igual, para eu descobrir Y, perdão, eu tenho B ao quadrado. A eu chamei de X, né? Vezes M que eu chamei de Y. Então, B ao quadrado é igual a XY. Quem é B ao quadrado? É o 16. Deixa eu firmar aqui. Então, Y, para eu descobrir, ó, ele é 16 ao quadrado é igual a X vezes Y, que vai ser 18,38 vezes Y. Y é 16 ao quadrado, é 256, 18,38Y. Então, Y é igual a 256 sobre 18,38, que vai dar um valor aproximado de 13,92. Beleza. Então, eu já descobri quem é Y. Eu já descobri quem é Y e agora eu quero descobrir quem é Z. Quando a gente olha lá nas relações métricas do triângulo retângulo, ele chama aqui de N, tá? Então, a gente vai lá olhar aquela listinha, beleza? E aí, a gente vai lançar a mão de alguma formulazinha que tenha N, né? Então, eu já sei quem é M. Vou usar essa fórmula aqui, eu posso usar, ó. Eu já sei quem é M, que é o valor do Y, então, ó, M mais N é igual a A. Eu já sei quem é A, que é o valor de X, eu já sei quem é M também. M é o valor do Y, tá? Então, Y é igual a 13,92. Então, vai ficar Y mais Z é igual a A, tá? Eu só tô substituindo as letrinhas. Y, quem é Y? É 13,92 mais Z, né? É igual a A, que é 18,38. Então, Z é igual a quem? A 18,38 menos 13,92, que vai dar um valor aproximado de 4,46. Então, eu consegui descobrir quem é... Eu consegui descobrir quem é X, né? Quem é a hipotenusa do triângulo ACB. Consegui descobrir quem é Y, quem é Z, beleza? Às vezes eu preferi lançar a mão do teorema de Pitágoras, tá? E outras vezes eu preferi lançar a mão dessa listinha aqui de fórmulas, tá? Das relações métricas do triângulo retângulo, beleza? O que importa é chegar na resposta. Vamos lá para mais uma resolução. Vamos lá, então, resolver mais uma questão. Nessa questão aqui, ele quer que você diga quem é a altura. Então, eu posso lançar a mão, né, daquelas listinha, né, me perdoem, deixa eu lembrar, das relações métricas do triângulo retângulo. Então, aqui, ó, se nessa questão aqui eu tenho a informação de quem é H, eu tenho a informação de quem é N e eu tenho a informação de quem é M, então qual a melhor fórmula, né, que eu posso usar? Essa daqui, ó, tá? Então, H ao quadrado, deixa eu pegar a caneta. Então, H ao quadrado é igual a M vezes N.
M é sempre o maior lado. Pensa, o M é uma letra com 3 perninhas, então ele vai ser o maior lado. E o N é o menor lado, porque só tem 2 perninhas, tá? Então, ó, H ao quadrado é igual a quem? A 12 ao quadrado, a 12, perdão, vezes 6. M vezes N. Então, H ao quadrado é igual a 12 vezes 6, que é 72, mas eu não quero H ao quadrado, eu quero apenas H. Qual é o contrário, né, da potência elevada ao quadrado? A raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 72 vai ser o valor de H, que eu já sei que é aproximadamente 8,48, tá? Então, eu descobri aqui, usando as relações métricas do triângulo retângulo, que a altura do triângulo ACB ou ABC é 8,48, tá? Olhando aqui para esse triângulo, né, a gente de novo tem o mesmo caso. Agora, ele quer saber quem é X, né? Que no caso é o maior lado, eu vou chamar de M, aqui é N, aqui é H, né? A altura, beleza. Então, eu vou olhar aqui, esse 18 aqui, ele é o segmento CB, né? E ele é a hipotenusa do triângulo ACB, né? Porque ele está olhando aqui para o triângulo, ou para o ângulo reto. Então, eu vou chamar, isso aqui é a hipotenusa, eu vou chamar de A. Então, eu tenho informação de quem é A, eu tenho informação de um dos catetos, né? Então, vou olhar aqui e vou analisar qual fórmula eu vou usar, tá? Então, se eu tenho quem é B, que é este daqui, eu vou chamar esse aqui de B, tá? O 16 eu vou chamar de B. Se eu sei quem é B, eu sei quem é M, né? Eu sei quem é B. Eu sei que eu quero descobrir quem é M e eu tenho a informação de quem é A. Então, a melhor forma de eu descobrir é com essa fórmula aqui, ó, tá? B ao quadrado é igual a A vezes M. B ao quadrado é 16 ao quadrado, que é igual a A, que é 18, vezes M, que é X, tá? 16 ao quadrado é 256, igual a 18x. Então, x é igual a 256 sobre 18, né? Ou seja, 256 dividido por 18. Ou seja, x tem o valor aproximado de 14,22, tá? Então, é isso, gente, sobre as relações métricas nos triângulos retângulos, é muito importante, tá? Se tu tiver com o Teorema de Pitágoras em dias, dá para te resolver bastante coisa sem tu precisar memorizar essas fórmulas, tá? Se tu não está em dias com o Teorema de Pitágoras, então a cada resolução de exercícios, volta para essa listinha, analisa que tu vai entender essas relações, tá? Então, peço que façam mais listas de exercícios e qualquer dúvida é só mandar mensagem no horário de atendimento ou qualquer outro horário que o mais breve possível eu vou responder, tá? Então, até a próxima. Tchau, tchau.